você tem um regime político que é um regime da proposta democrática, ou seja, não é monárquica, não é imperial, não é ditatorial, não é autoritária, é democrática. E a regra do jogo é essa. Se você não gosta, né, muito bem-vindo, já temos aqui um ponto para sermos amigos, né? Eu, por exemplo, detesto, sou totalmente contrário à democracia como um modelo de gestão pública para uma nação, principalmente uma grande nação, né, como a nação brasileira. Estou falando grande no sentido realmente tamanho, né, espacial. Mas é a regra do jogo e não adianta você, num país, querer ser a anti-regra, né, ou querer viver numa espécie de país destacado, né? Ah, não, eu estou no Brasil, mas eu não concordo. Isso é coisa de criança, isso é coisa de criança. Cara, você tá numa casa, você segue as regras dali. É como o pessoal que tá indo pro Catar lá, reclamar, eu quero usar a abraçadeira GLS. Cara, não pode. Não adianta, bicho, tu reclamar. Não pode, acabou. Então, o que você pode fazer? A democracia propicia, por exemplo, eu detesto democracia, o que eu faço? Aqui na minha live eu falo isso, detesto democracia. Cara, a democracia te dá o direito de falar isso, entendeu? Eu posso chegar aqui e falar, detesto democracia. Tá, mas e daí? O que eu ganhei com isso? Não ganhei nada, porque então, eu preciso reconhecer a minha insignificância e reconhecer a insignificância das armas dispostas pelo regime democrático, o que é algo até compreensível, né? A gente não poderia esperar que a democracia entregasse à população armas para combater a democracia. Pelo amor de Deus, né? Isso é ridículo. Nenhum sistema te entrega armas para derrotá-lo. Ou seja, a democracia, ela sempre vai trabalhar para fortalecer a democracia. Você sempre terá mais democracia e mais democracia e mais democracia. Então, nesse modelo democrático, há uma proposta de manutenção da democracia. E essa proposta de manutenção da democracia é o quê? O voto. O voto é a forma pela qual o demos, ele organiza, ele gerencia, ele governa, de fato. Então, a democracia criou esse modelo, que é o modelo de poder que emana e poder que empossa. Emanar é um verbo que diz respeito justamente àquilo que sai de, que flui de. Então, todo o poder emana do povo. O que significa todo o poder emana do povo? Todo o poder sai do povo. Poxa, mas e o povo fica sem poder? Não necessariamente, não é que o povo vai ficar sem poder, mas o poder ele emana do povo e ele empossa um candidato, tornando-o um eleito. Então ele sai de candidato para eleito. E o poder do povo agora, empossado nessa pessoa, o dá o poder do demos. Então, o político, no regime democrático, ele governa em nome do povo. Ah, mas eu não concordo. Por exemplo, eu também não concordo. Eu acho uma bosta. Então, o que eu faço? Como eu não concordo, sabe o que eu faço? O meu poder, eu não dou a ninguém. Ah, mas não importa, não vai fazer diferença. Concordo, não faz mesmo, não. O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer é o seguinte, ser um cara contrário a esse modelo e dar o meu poder para o modelo. Então, eu não dou. O meu poder eu não dou. Não estou aqui querendo, com essa minha ação, desmontar o modelo. Não estou. Mas eu também não vou fortificá-lo. Ninguém vai poder dizer, olha, a democracia cresceu com a ajuda do Fernando. Não, com a minha ajuda não vai crescer, não. Com a minha ajuda não vai crescer. Depender de mim, esse modelo morre de inanição. Eu sei que não vai morrer, porque tem muita gente o alimentando. Ele está bem gordinho, bem fortinho. Esse pessoal que está na porta do quartel, todo ele alimentou o monstro. Todo esse pessoal que está hoje... Cara, vocês viram as imagens lá do... Pô, passa, Celino. Eu coloquei no nosso Telegram o videozinho do pessoal na chuva. Pega lá do Telegram e passa aí. Quando você quiser, já pode mandar ficha aí. O pessoal tá na porta do quartel, do QG aqui em Brasília, por exemplo. Na sua cidade também tá. Mas aqui em Brasília, que é a cidade onde eu tô, aqui em Brasília, o pessoal tá na porta do quartel. E Brasília tá chovendo muito, muito. E lá no QG aqui em Brasília, né, como tudo em Brasília, é um campo aberto, né? Então você tem o QG do Exército, incrível, aquela arquitetura maçônica, né? E aí na frente você tem a Praça dos Cristais, que é uma praça belíssima, inclusive, imensa. E a população está lá, né? Os bolsonaristas estão lá.
e temporal caindo. Tem conosco, olha que lindo, o arco-íris. Emana do povo! Emana do povo! Todo poder! Emana do povo. Emana. Gente, essa é a situação da Praça dos Cristais. Acabei vindo agora, que deu para conseguir descer do carro e vir. Todo mundo com a água pelo joelho e todo mundo aqui. Ninguém vai sair. Esse pessoal que está aí na porta do quartel é o pessoal que foi votar. É o pessoal que alimentou o monstrinho, é o pessoal que foi lá e não apenas votou. Esse pessoal estava crente e é o pessoal que estava, como o Ciro Nogueira disse, meses, sem dúvidas, de que o Bolsonaro iria ganhar com mais de 70%. Porque o Bolsonaro ele é incrível. Ele é o melhor presidente da história do Brasil. Então, esse pessoal, o melhor presidente da história do Brasil, esse é o pessoal que, vendo o resultado, não viu o cumprimento do que estava profetizado. Vocês estão vendo a imagem aí? Eu vou falando e vocês estão vendo a imagem. Isso aí é o temporal absurdo que caiu aqui em Brasília. Esse lugar é um lugar totalmente descampado. Raios, trovões e temporal caindo e o pessoal não arredou pé. Velho, criança, todo mundo ali no temporal. Por que as pessoas estão fazendo isso? Porque eles alimentaram o monstrinho da eleição, o monstrinho eleitoral, mas eles não concordaram com o vencedor. Então, o que esse pessoal está fazendo? Na explicação que eu estou dando aqui do que é regime democrático, o que é democracia, como funciona o sistema político na democracia, esse pessoal, eles são, no termo literal da palavra, né, no significado da palavra, eles são realmente antidemocráticos. Eles são antidemocráticos por quê? Porque eles não estão apenas como eu falando, eles não são trouxa como eu de ficar só falando, eles fazem. Então, eles vão às ruas e eles estão impedindo que o poder do Demos emposse na pessoa do Lula. E por isso eles estão dizendo, inclusive, não subirá a rampa. Não subirá a rampa. Por que não subirá a rampa? Ele não foi mais votado? No regime democrático, o cara que recebe o maior número de votos, ele não deve subir a rampa e ser empossado? Então, eu não estou entendendo. Por que o Lula não? Aí entra toda a discussão moral. Olha só a treta que a gente está vendo acontecer no Brasil. Agora não é mais uma questão eleitoral, é uma questão moral. Essas pessoas estão dizendo que não aceitam que o Lula suba a rampa, não é porque ele não ganhou, ele ganhou, mas ele não é digno. Ele é ladrão, ele é bandido, ele foi julgado e condenado. Ele só não foi condenado porque... Então, aqui está entrando uma questão criminal, moral, ética. Só que, veja só, quando o Lula saiu da cadeia, até o Bolsonaro, tem vídeo do Eduardo Bolsonaro falando isso dentro da Câmara dos Deputados, o Bolsonaro ficou feliz. Ele gostou do Lula ter saído da cadeia, porque ele falou assim, cara, agora eu ganho. Não tem como eu perder a eleição de 2022, porque vai ser eu contra o Lula. Quem é que vai votar no Lula? Então, com o Lula concorrendo, para mim é ótimo, porque ele vai forçar o brasileiro a votar em mim. Então, quando a gente olha para isso daqui, nós estamos vendo que essas pessoas que estão na porta dos quartéis são o grupo dos derrotados na urna, né? Lógico, obviamente. Perderam. Se tivesse ganho, não estava puto. Eles perderam na votação. E agora que eles perderam, eles querem impedir que o vencedor assuma. Então, vamos colocar assim, vamos colocar aqui, vamos fazer um exercício de que essas pessoas que estão na porta dos quartéis, elas terão o seu pleito atendido. E realmente não será permitido, realmente é uma discussão que não será permitido que o Lula suba a rampa. Qual é o modelo de governo que nós temos no Brasil daqui para frente? E qual é o modelo eleitoral? Por exemplo, daqui para frente, a gente precisa entender que não necessariamente a pessoa que ganha o maior número de votos toma posse. Não necessariamente. Porque, em alguns casos, aquele que tiver o maior número de votos pode ser julgado por aqueles que compõem o menor número de votantes.
Ou seja, a partir de agora, a minoria pode anular a vontade da maioria. Outro ponto. Não necessariamente quem é inapto para governar é inapto para se candidatar. Você pode não assumir, mas você pode se candidatar. Então você pega, por exemplo, o Lula, ele não pode assumir por quê? Porque ele foi julgado e condenado, ele foi condenado com unanimidade. Não, ok, mas ninguém reclamou quando ele concorreu. Outro ponto, terceiro. Tem a questão da urna eletrônica, Fernando. O que você pensa sobre a urna? Você acha que foi tudo ok e tal? Pois é, mais um outro problema. Essas pessoas que não confiam na urna, confiaram o seu voto à urna. Você que está aí no chat e não concorda com a urna eletrônica, você votou por cédula? Não, você votou na urna eletrônica. Mas como que você votou na urna eletrônica se você não confia na urna eletrônica? Ou seja, o que você fez? Você foi lá na urna e depositou o seu CPF, o seu título de eleitor, e deu para um sistema o qual você não confia o poder de dizer para o TSE em quem você votou, ou não. Então, esse movimento na porta dos quartéis, ele é um movimento totalmente apartado do raciocínio. Não há nenhum aspecto de raciocínio, de razão, nesse movimento na porta dos quartéis. Outro ponto, quarto. Essas pessoas que estão na porta dos quartéis são pessoas que estão todas elas sendo conduzidas por um organizador de pautas. Esse organizador de pautas agora está dizendo que o que eles estão pedindo na porta dos quartéis não é Bolsonaro presidente, que o Bolsonaro perdeu e ele já até, de certa forma, na verdade, eles assimilaram essa derrota. Mas eles estão agora pedindo aquilo que eles negaram estar pedindo ao longo dos últimos 3 anos, que é a intervenção militar. Então, agora eles estão, de fato, agora claramente, é um movimento pró-intervenção militar. O que é a intervenção militar? Em primeiro lugar, a intervenção militar ela acaba com o regime democrático. Porque a intervenção militar é justamente a intervenção de um grupo. E qual é o diferencial desse grupo para com os demais grupos de um país? Ele é o grupo armado. Ele é a força armada. Então, ele tem armas. Arma para impor a sua decisão. Então, eles estão pedindo que esse grupo de força armada saia dos quartéis. Por isso que o movimento é na porta dos quartéis, né? Eles ficam lá com o celularzinho, né? Por que eles estão fazendo isso? Eles estão fazendo isso por quê? Porque eles estão chamando os militares da porta dos quartéis. General, olhe para nós. Eles querem que as forças armadas que estão aquarteladas saiam do quartel e venham para as ruas. Para quê? Para impedir que o mais votado assuma. Então, se os militares saem dos quartéis e fazem isso, o que eles vão fazer de fato na prática? Eles não podem, é lógico, eles não vão pegar o soldado e colocar lá na rampa para quando o Lula vier subir, eles, não vai subir não, aí fica lá um empurra, sobe, não sobe, não, lógico que não é isso. O que eles estão querendo fazer? Eles estão querendo que as Forças Armadas tomem o poder executivo do país. E ao tomar o poder executivo do país, quem vai governar o país? Porque eles já falaram que não é o Bolsonaro. Esse movimento não é pelo Bolsonaro. Esse movimento não é para que o Bolsonaro assuma, porque o Bolsonaro realmente perdeu. Quem irá governar o país? Os próprios militares. Se os próprios militares governam o país, o que seria um governo militar no Brasil? Então, a gente aqui tem... Olha, como o troço vai destrinchando e a gente vai tendo novos problemas. Se a pauta desse grupo é uma pauta atendida, nós teríamos um governo militar. E como é um governo militar? Como seria um governo militar no Brasil no século XXI? Ele poderia ser o governo das organizações globais, como a gente falou aqui ao longo da live, ou ele podia ser, já que esse grupo é um grupo de força armada, ele podia estar naquele grupinho da exceção que eu falei. Quem é que consegue ir contrário à pauta global, se não os autoritários? Esse grupo pode ser um grupo que vai contra a pauta global. Por quê? Porque ele é uma força armada mesmo, ele não precisa obedecer às organizações. Se o pessoal chiar, a gente tem as armas.
Se esse grupo de força armada tomasse o poder, como seria o governo? Ou seria um governo liberal, como seria o governo Bolsonaro, o governo Alckmin, ou seria um governo com a cara do Exército Brasileiro. Qual é a cara do Exército Brasileiro? Você conhece a história do Exército Brasileiro? O Exército Brasileiro é justamente a força armada do Brasil que em todo o Ocidente compõe o grupo de estamento burocrático da agenda globalista. Quem foram, assim, os grandes intelectuais que produziram toda a construção intelectual para a instalação desse modelo global de governo pós-Revolução Francesa? Você tem alguns nomes, como Jean-Jacques Rousseau, como Auguste Comte. Esses homens, Immanuel Kant, esses homens são homens que construíram o seu arcabouço intelectual para poder mostrar para o mundo moderno como organizar um mundo próspero. E a primeira coisa, uma das primeiras lições que foram aprendidas foi que o grande inimigo do mundo moderno é a guerra. A guerra é o grande inimigo do mundo moderno. E de onde a gente aprendeu essas lições? Já desde o fim do Império Romano. Ou seja, desde o século V, VI, VII, você já tem grandes lições que o maior inimigo de um império próspero é a guerra. Então, o grande modelo de gestão pública foi aquele modelo do início do Império Romano. Um modelo onde você pode ter uma gestão longa, de longo prazo, de longo espaço, mas sempre com muito respeito às comunidades componentes do império. E esse respeito, ele só é alcançado com um governo. Você sempre tem que ter um governo. Mas um governo que faz a gestão e que dá à comunidade um caminho. Que caminho é esse? O caminho da prosperidade. Ao longo do tempo, vai se entendendo que o caminho da prosperidade a ser dado no mundo é o caminho de você ter o homem não mais se vendo como um homem, mas como um cidadão. E você dá a ele a cidadania, ou seja, você tira dele a liberdade de ele olhar para o horizonte e imaginar que ele pode fazer qualquer coisa, e você dá a ele um caminho que, olha, você não vai ser mais qualquer coisa, agora você vai ser um cidadão brasileiro, um cidadão chileno, um cidadão canadense. Que caminho é esse? Você vai trabalhar pelo Canadá, você vai trabalhar pelo Brasil, você vai trabalhar pelo Chile. Então a gente tem uma época agora que você começa a ter as nações. As nações, obviamente, elas não existiam antigamente, né? Se você volta lá no século XV, lá no século XIII, lá no século IX, você não tem a França, né? Você não tem lá a nação otomana. Você não tem isso. Você tem a cultura otomana. Você tem a cultura turca. Você tem a cultura egípcia. Você tem a cultura romana. E essa cultura está espalhada. Então, quando a gente olha para a Força Armada Brasileira, você precisa entender que a Força Armada Brasileira, ela é um grupo que intelectualmente marcha na pauta de governo global. Ou seja, a pauta de governo global de Auguste Comte, Immanuel Kant, Jean-Jacques Rousseau, todas as pessoas que a gente está citando aqui, é uma pauta que vem justamente para proporcionar para as novas comunidades como ter uma nação próspera. E qual é esse caminho? Evitando as guerras. Como se evita as guerras? Porque as guerras são as maiores inimigas, como a gente acabou de dizer, as maiores inimigas da prosperidade. Como se evita a guerra? Instaurando um regime de paz. Como se instaura um regime de paz? Você precisa ter as forças armadas desarmadas. Você precisa desarmar. Em primeiro lugar, nós precisamos acabar com a guerra. Guerra vem de violência. Guerra e violência são irmãs. Como que a gente pode ter um mundo em paz? Primeira coisa, vamos desarmar. As Forças Armadas brasileiras, elas foram desarmadas já na transição Império-República. Por que a gente fica fazendo piadinha? O Exército Brasileiro só fica cuidando de onça, dando uma madeira para onça, matando mosquito da dengue, pintando meio fio, vacinando criança. Por que a gente faz esse meme, essa piada? Porque é verdade. Porque as Forças Armadas no Brasil, elas não têm um papel de guerra, belicoso. Pelo contrário, eles têm um papel de pacificação.
E nesse papel de pacificação, eles abandonam as armas e fazem o quê? Cuidam da nação. Por isso que você tem o braço forte, mão amiga. O braço forte é para quê? Para dar um socão na cara do vagabundo? Não, é para estender a mão. A mão amiga. A mão amiga. Eu não quero um braço forte e uma mão amiga, caralho. Tá maluco, rapaz? Negócio de mão amiga? Você para com essa mão, pô. Eu quero um braço forte, é justamente para quando vier um vagabundo, você dar um socão e quebrar os dentes dele. Mas que isso, Fernando? Assim nós iremos para a guerra, e a guerra é a maior inimiga de um país próspero. Então, se nós tivéssemos um governo militar no Brasil com a cara do Exército, sabe que governo seria esse? O governo Lira. O governo Lula. O governo Alckmin. O governo Bolsonaro. Cara, então, o que a gente vai colher disso aí? Sabe o que a gente vai colher disso aí? Mais uma caca que a gente vai colher disso aí. A gente vai colher a fortificação da organização mais forte do Brasil. Se você quer aprender mais sobre isso, leia, por exemplo, A Democracia Coroada, de João Camilo de Oliveira Torres, que é um calhamaço maravilhoso, é a obra magna do João Camilo, historiador mineiro. Na Democracia Coroada, o João Camilo mostra que a instituição mais forte da política brasileira, desde o Império, sempre foi o Exército. O Exército está em todos os governos brasileiros. E o que essa galera está fazendo na porta dos quartéis? O Exército vai sair do quartel? Claro que não. O Exército vai atender esse monte de pessoa que está tomando chuva? Pô, o Exército está cagando para essas pessoas. O que o Exército está fazendo? Ele está sendo fortificado. Ele está ganhando mais força. Para quê? Para que, nas próximas eleições, nós tenhamos cada vez mais mourões. Cara, em 2024, o que você vai ver de prefeito? Sargento Celino, né? Soldado Fernando. O que você vai ter de candidato, agora ao invés de pastor, né? Pastor Celino, pastor Fernando, agora você vai ter Sargento Celino, Cabo Fernando. Agora é isso que você vai ter. 2024 a gente vai ter um monte de prefeito militar, ex-militar, um monte de vereador militar, ex-militar. Em 2026, você pode saber, o Exército vai ter nome para candidato à presidência. Ai, Fernando, pois é, isso é bom ou é ruim? Cara, para mim é uma bosta. Para mim é uma bosta. Esses militares que estão aí, nego só quer mamar, cuidar das viúvas deles, né? Só quer mamar, cuidar das viúvas e seguir pauta globalista. Para isso eu já tenho Lira. Para isso eu já tenho Lira.